Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É uma alegria sempre renovada estar aqui nessa casa de tanta luz, que espalha tanta esperança, que promove a divulgação da doutrina espírita como reflexo da divulgação do próprio Evangelho do nosso irmão maior Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho em conjunto sobre o capítulo 16, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aquela ideia que todos nós conhecemos. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Se a gente serve a um, repudia o outro. Se serve ao outro, repudia a este. Então é importante esse tema porque ele nos traz profundas reflexões para nós levarmos para o nosso cotidiano. Vamos começar sobre o termo Mamon. Quero acreditar que existe uma certa confusão, porque alguns de nós acreditam que Mamon seria um deus da riqueza, um deus do dinheiro, mas de fato, do aramaico, Mamon quer dizer simplesmente dinheiro. Se formos para o grego, mamona quer dizer riqueza. Então, na realidade, é o contraponto entre Deus e a riqueza e o dinheiro. Só que quero crer que a gente precisa ampliar esse conceito do próprio Mamon. O que vem a ser Mamon e por que sentimos a necessidade de ampliar esse conceito? Cristo passou 33 anos aqui conosco, pertinho de nós, encarnado. Mas ele passou 3 anos efetivamente ensinando, através das suas palavras, através dos seus gestos, através do seu silêncio. Então nós temos que pegar cada palavra do Cristo e desenvolver a nossa capacidade de ampliar. E ainda assim será insuficiente. Quanto mais evoluído nós formos, maior a nossa capacidade de ampliar cada vez mais o conteúdo daquelas simples palavras proferidas pelo Mestre. Mas assim, temos um auxílio nesse exercício de ampliação. Do próprio livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 142, Emmanuel vem nos trazer, quando ele trata do tema Um Único Senhor, um confronto entre amar a Cristo e amar ao mundo. Olha que coisa interessante, que coisa importante para o nosso estudo. Ele faz um confronto entre o Cristo e o mundo, quer dizer, o próprio Emmanuel já trouxe uma ampliação muito grande do conceito de Mamon, que literalmente seria só o dinheiro, seria só a riqueza. Emmanuel já nos traz esse confronto de uma forma muito mais abrangente. Ou eu amo a Cristo, a doutrina evangélica, em consequência ao próprio Deus, ou eu amo ao mundo. Querendo falar o que do mundo? Da matéria, da transitoriedade, das coisas passageiras. E o que é que nós poderíamos, então, definir como Mamon para a nossa reflexão dessa noite? Tudo que é passageiro. Então, Mamon é o dinheiro? Porque é passageiro. São as riquezas, são os bens materiais. Mas Mamon também é o nosso status social. Às vezes a gente se orgulha tanto da posição que a gente ocupa, coisa extremamente passageira. Muitas vezes a gente diz, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou um palestrante espírita, quando na realidade nós não somos isso. Nós estamos isso nessa encarnação. Eu, por exemplo, na qualidade de palestrante. Imagine só se na próxima encarnação eu venho sem fala. Imagine só se na próxima encarnação, por uma necessidade evolutiva, eu venho com uma demência que não me permitiria falar. Então eu não posso dizer que eu sou, que eu estou. E essa condição temporária também é Mamon. Você quer ver outra coisa que é Mamon, que às vezes a gente adora sem perceber? Essa nossa roupa velha que a gente chama de corpo, que está a cada dia se estragando. Até um dia que a gente vai colocá-la, jogá-la no lugar dela, que é o lixo. Obviamente que temos que preservá-la, é uma responsabilidade nossa. Mas por ser passageira, ela também é Mamon. Então, não quer dizer que a sugestão, a ideia é a gente repudiar a matéria. Bom, antes de responder isso, eu quero trazer para a nossa reflexão
uma corrente filosófica chamada cinismo, que não tinha à época a conotação negativa que tem hoje. Qual era a ideia do cinismo? Era o repúdio absoluto à matéria. Um monge cínico, ele só tinha uma veste. Ele só carregava com ele tudo que ele ia utilizar, só o que ele precisava e nada mais. E conta uma lenda que o monge cínico estava caminhando e percebeu um homem num cavalo, e esse homem desceu do cavalo, pegou a água no rio com as duas mãos e bebeu. Vendo aquilo, o monge cínico pegou a caneca que estava pendurada na sua blusa e jogou fora. Como quem diz, eu não preciso dessa matéria. Então quer dizer que a proposta do Cristo seria essa? A gente repetir a filosofia dos monges cínicos, do cinismo? Evidentemente que não, meus irmãos. O comando do Evangelho não se trata de ter ou não ter. O comando do Evangelho trata da nossa relação com essa matéria. Que tipo de relação nós temos com as coisas transitórias? Isso é que causa o bem ou o mal. Isso é que nos eleva ou nos rebaixa. Como a gente convive, como a gente dialoga, qual é o tipo de relação que eu tenho com o Mamon. Então vamos esmiuçar isso de uma forma mais pormenorizada, para que isso fique bem plasmado na nossa mente, no nosso coração, para ver o que é que a gente pode trazer desse ensinamento para o nosso cotidiano. Primeiramente, não se trata de repudiar essa matéria. Por quê? Porque como seres temporariamente materiais, porque sem dúvida nenhuma, quando eu estou vestindo essa roupa, eu estou vivendo no mundo da matéria. Então eu tenho que interagir com essa matéria. Nós temos obrigações para com o mundo material. Então nós temos que estar em constante interação com essa matéria. Não se trata de repudiar. Mas vamos voltar para a literalidade do Evangelho, onde diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Servir. Então eu posso ter uma relação com a matéria, eu posso me relacionar, eu não posso servir a matéria. E eu tenho um livre-arbítrio. E grande parte de nós leva a encarnação inteira servindo a matéria. Mas o adequado seria nós servirmos a Deus. E o que é servir? É fazer a vontade. Quando eu sirvo uma pessoa, eu faço a vontade, as vontades daquela pessoa. Então, servir a Deus é o quê? Fazer a vontade de Deus. Mas será que Deus tem vontade? Eu imagino um Deus tão maior, tão distante até do nosso intelecto alcançar Ele, que eu não imagino um Deus com vontade. Vontade é algo eminentemente humano. Então, o que seria fazer a vontade de Deus se Deus não tem vontade? Cumprir a sua lei. Sua lei que foi deixada para nós por profetas e pelo próprio Cristo, que está no nosso manual de tudo, que é o Evangelho. Então, cumprir o Evangelho, seguir aqueles passos, aquelas orientações, aqueles comandos, aquelas sugestões. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é servir a Deus. E o que seria servir a Mamon? É uma relação muito mais pesada. Como o próprio Cristo já disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E realmente é. Inclusive nós temos a opção. Quando a gente se subjuga pela matéria, a gente se torna um escravo da matéria. E aqui podemos citar alguns exemplos de irmãos nossos que são multimilionários, que têm riquezas para sobreviver durante centenas de encarnações, mas o objetivo de vida dele parece ser continuar acumulando numa loucura sem fim. Se você perguntar para esse nosso irmão, para quê? Ele não vai saber responder, porque não existe uma resposta nem racional, nem emocional que se adeque a essa pergunta. Para que adquirir fortunas nesse montante? Então, nesse caso, você já fica escravo da matéria. Vamos falar do corpo, esse nosso corpo, essa nossa veste. Quantos de nós não investe horas e horas e horas do dia no culto a esse próprio corpo? E eu digo culto porque não é cuidado, porque o exagero não é cuidado.
Conheci uma moça, quando eu morava em Fortaleza, que ela fazia de 5 a 6 horas de academia por dia. Vejam só, que desperdício de uma coisa muito preciosa que é o tempo. E não faz bem nem para a saúde. Era um culto ao próprio corpo. Essa pessoa estava escravizada pelo mamon, pela matéria, que era o próprio corpo. Pessoas que fazem cirurgias plásticas, que exageram na dose do embelezar. E aqui não vão, pelo amor de Deus, dizer que eu sou contra a cirurgia plástica. Não tem nada demais o ser humano querer parecer mais bonito, nem que seja para si mesmo. Tornar essa roupa mais agradável aos olhos dos outros, nenhum problema. O problema é o exagero, que a gente não aceita o envelhecimento, o desgaste dessa roupa. Então a gente começa a se tornar escravo dessa condição eminentemente material. E começa a não aceitar o próprio envelhecimento, nos escravizando por conta da matéria, aqui representada pelo corpo. O texto, ele traz a questão, uma das grandes questões desse texto que a gente está abordando é sobre a salvação dos ricos. Será, minha gente, que rico se salva? Aposto todas as minhas fichas que rico se salva. Aposto todas as minhas fichas que os malfeitores se salvam, que os criminosos, aqueles nossos irmãos que estão na criminalidade, que os grandes malfeitores da humanidade se salvam, porque o próprio Cristo disse: nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Então o rico também se salva. Então por que o Evangelho faz essa conotação, esse questionamento a respeito da salvação do rico? Porque se analisarmos a riqueza, ela é temporária. E se eu não sei usar bem a riqueza, se eu não sei usar bem a matéria, se eu não sei usar bem nem a roupa que eu uso como mamon, eu termino desperdiçando a minha encarnação. Então, quando o Evangelho fala na salvação dos ricos, fala na probabilidade de ele não passar naquela provação da riqueza e terminar por desperdiçar uma encarnação. E aqui, quando eu falo riqueza, não é só a riqueza amoedada, não são só os tesouros, não é só o dinheiro. Quando eu falo da riqueza, podemos estender para a inteligência. A inteligência também é uma riqueza. E se a gente não souber utilizar essa inteligência e ficar inerte, não fazer ela produzir o bem que é necessário que ela produza, nós também estaremos perdendo a nossa encarnação. Nós não estaremos nos salvando nessa encarnação. A riqueza da saúde física, quando nós temos, esquecemos dos nossos irmãos que não têm essa saúde física nessa encarnação, esquecemos de ajudá-los, de estender a mão. Mais uma vez, a riqueza da saúde física não está servindo como um elemento de engrandecimento, de melhoramento espiritual, nem de mim, nem de auxílio das outras pessoas. O simples fato de pertencermos a uma família, a um núcleo familiar, é uma riqueza muito grande, a gente poder conviver com aquelas pessoas próximas que foram, pelo destino que não é por acaso, colocadas ao nosso lado. É uma riqueza muito grande que por vezes nós esquecemos de agradecer e de valorizar. Às vezes por conta de um filho mais difícil, às vezes por conta daquele pai mais agressivo, às vezes por conta daquele irmão mais trabalhoso, a gente esquece de agradecer e de valorizar a própria riqueza do fato de pertencer a um núcleo familiar. Então, minha gente, muitas riquezas são nos ofertadas e a gente precisa ter uma boa relação com ela para fazer com que ela produza frutos, tanto para a nossa jornada ascensional, como frutos para os irmãos que convivem conosco. O texto traz a parábola do mal-rico e de Lázaro. Eu sei que a grande maioria de vocês conhece, mas eu peço um pouquinho de paciência para mim reproduzir um trecho dessa parábola em homenagem a alguém que não tenha tido contato com ela ainda. Era um homem muito rico, que vivia na opulência, que ignorava a miséria que o circundava. E à sua porta tinha Lázaro, um pobre miserável, com chagas abertas, que não tinha sequer o que comer,
à espera das migalhas, das sobras daquele palácio. Só que o homem rico ignorava aquela circunstância daquele irmão que estava muito próximo a ele. Simplesmente fazia de conta que ele não existia, numa postura de acomodação. E aí trazemos para nós quantas vezes a gente mira irmãos que a gente sabe que precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, e a gente faz como esse mal rico, faz de conta que ele não existe e segue o nosso caminho, só trazendo uma reflexão para o nosso cotidiano. E eles desencarnaram, o mal rico e Lázaro. O mal rico foi guindado a uma situação de extrema penúria. E dessa situação ruim, no plano espiritual, ele avista Lázaro, em uma situação extremamente privilegiada, numa zona de extremo conforto espiritual. E ele pede, clama: Lázaro, pega a ponta da tua túnica, molha e umedece os meus lábios para saciar um pouco a minha sede. Vejam só que coisa. Agora, vamos fazer um contraponto. E se esse rico fosse alguém afeito à humildade, à simplicidade, à caridade, e o Lázaro, pobre, miserável, materialmente, fosse alguém extremamente orgulhoso, fosse uma pessoa ainda afeita aos instintos primitivos, como é que estaria essa relação lá no plano espiritual? Evidentemente que isso estaria invertido para confirmar o que a gente tinha falado anteriormente. Não é o ter ou não ter, não é o usar ou não usar a matéria, é a relação que nós temos com essa matéria. É isso que vai nos trazer benefícios ou prejuízos. E a matéria, minha gente, ela existe. E nós podemos utilizá-las como usufrutuários. Porque se nós percebermos bem, nós não somos dono de nada que é temporário. Em determinado momento a gente vai ter que abrir mão daquilo. Então nós somos usufrutuários daquilo. E quando a gente não se entende como usufrutuário daquela matéria, a gente termina confundindo o que é necessidade. E a gente termina extrapolando as nossas medidas. E a gente termina cedendo à cobiça e ao desejo. E aqui é que começam os nossos problemas. Tem uma teoria budista que eu sempre achei muito bonita. Desde a época que eu militava na seara católica, eu sempre achei isso muito bonito, da doutrina budista. É que eles dizem que o grande sofrimento do ser humano é o desejo. Então, quando a gente esquece das nossas necessidades materiais e começa a dar aso à cobiça e ao desejo, a gente começa a trazer sofrimento para a nossa vida. E nesse contexto, rico, minha gente, não é aquele que tem muito. Rico é aquele que precisa de pouco. Porque aquele que tem muito e está sempre querendo mais. Eu tenho uma bicicleta, eu quero uma moto, eu tenho uma moto, eu quero um carro, tenho um carro, eu quero um avião, tenho um avião, eu quero um helicóptero, quero. Esse que cede constantemente aos seus desejos, na verdade ele é um miserável, porque ele nunca está satisfeito, está sempre faltando alguma coisa. Já aquele que tem pouco e aquilo lhe é bastante, esse é rico, porque ele não precisa de mais nada. Mais rico do que o que tem muito, mas ainda deseja mais ainda. Então a gente tem que trazer esse sentimento para o nosso cotidiano. Eu me apego aos excessos. Como é que eu lido com os excessos? Qual é a minha relação com a matéria? E aqui não se trata de demonizar a matéria. Mais uma vez, vamos repetir isso para que fique bem claro. Não é demonizar a matéria, mas precisamos entender qual é o valor que a matéria tem na nossa vida. Porque é muito correto, adequado e necessário que nós usemos a matéria e amemos as pessoas. Só que muitos de nós faz o contrário. A gente usa as pessoas e ama a matéria, ama as coisas e usa as pessoas, quando de fato devemos amar as pessoas e usar as coisas. Então precisamos estar muito atentos, porque sem esses valores espirituais que são eternos, que nós devemos conquistar no nosso dia a dia, nos melhorando, sem isso
nós não sabemos, nós não temos condições sequer de dar o devido valor à matéria. Por mais impactante que isso possa parecer, é uma verdade. Se eu não tenho em mim uma boa base de valor espiritual, eu não tenho capacidade de valorar a matéria, de dar valor à matéria. Eu só sei dar preço. E nessa equação, eu preciso o quê? Espiritualizar a minha relação com a matéria. Entender qual é o sentido daquela matéria na minha vida, para a minha jornada como espírito eterno. E aí vamos abranger isso o máximo possível. Qual é o sentido do dinheiro, do patrimônio? Qual é o sentido desse meu corpo? Da minha jornada infinita como espírito? Qual é o significado disso? Qual é o real valor disso? E assim a gente começa a, devagarzinho, um passo depois do outro, colocando o Mamon no devido lugar. A gente passa a usufruir do que Mamon tem a nos fornecer enquanto matéria. E a gente vai aprendendo a desapegar com esse ato de espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Em outro ponto do texto, o Cristo é mencionada aquela passagem daquele jovem rico que chega para o Cristo e diz: Mestre, o que eu faço para conseguir um lugar no paraíso? E o Cristo, com aquele jeito simples de falar, diz: segue a lei. E ele disse: mas mestre, eu já sigo a lei. Não matarás, não cometer adultério, não proferir falso testemunho, não furtar. Eu conheço as tábuas mosaicas e eu já sigo essas leis. Aí o Cristo diz: muito bem, então se já fazes isso e queres avançar nas sendas da perfeição, então vende tudo que tu tens, entrega aos pobres e me segue. O jovem rico, muito triste, porque ele era muito rico, simplesmente deu as costas e se afastou. Em muitos momentos eu ouvi muitas críticas a essa figura desse jovem rico, mas quero crer que ele se tratava de um espírito muito evoluído, inclusive para aquela época. Por quê? Porque ele cumpria a lei mosaica, que era o paradigma máximo que tinha naquele momento histórico. O Cristo trouxe algo mais, mas ele cumpria a lei. E nós, mais de 2000 anos depois, a gente ainda está brigando para cumprir a lei mosaica, ou a gente já está se abraçando com o nosso compromisso, com o nosso dever de cumprir a lei do Cristo? Como é que a gente está? Parece que como coletividade a gente ainda não aprendeu o não matarás, o não furtarás, o não levantarás falso testemunho. Não estou dizendo que nenhum especificamente de nós, mas como coletividade a gente ainda falha muito com relação à lei mosaica. Estamos mais de 2000 anos atrasados porque o Cristo não reformou, não mudou essa lei, mas acrescentou algo a essa lei. Trouxe uma novidade a essa lei. E já que estamos falando isso é importante que a gente faça uma diferenciaçãozinha sobre a lei mosaica e a lei do Cristo. Moisés, eu costumo chamar a lei de Moisés de a lei negativa. Não é que ela é ruim, não. Negativa porque ela é a lei do não. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério. Então, é a lei que impede você de fazer algo. O Cristo chega e diz: muito boa, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento e passar umas novas tarefas. Só que o Cristo traz uma lei que normalmente é positiva. A maior parte das tábuas mosaicas é negativa, é proibitiva. E Cristo traz algo positivo, afirmativo, um comando para fazermos. Então, quando Moisés dizia não matarás, o Cristo diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, inclusive o teu inimigo que está querendo te matar. Veja a diferença. Não matarás e o Cristo vem: ama o teu próximo como a ti mesmo. Qual é mais fácil de fazer? E parece que é a lei negativa. Que não matarás, eu cruzei meus braços, estou cumprindo. Agora, amo o próximo. Não adianta eu cruzar os braços, que eu não vou amar o próximo cruzando os braços, me acomodando. Eu tenho que dar os meus passos.
Eu tenho que me modificar para começar o exercício do amor ao próximo. Vamos ver o não furtarás de Moisés. Cruzei os braços, pronto, não estou furtando. E o Cristo perdoa não 7, mas 70 vezes 7, dando-nos a entender que nós temos que perdoar infinitamente aquele irmão que nos ofende. Então, Cristo traz uma revolução com uma lei positiva. Então, nós precisamos entender que realmente nós devemos cumprir as tábuas mosaicas. Nós devemos ouvir os profetas da antiguidade. Mas nós temos um compromisso também com o nosso irmão maior que nos visitou, que é o cumprimento daquele normativo que nada mais é do que a vontade de Deus. Vocês lembram? A vontade de Deus é o cumprimento da sua lei. E cumprir essa lei é seguir o Evangelho. Rômulo, eu não consigo. As missões são muito desafiadoras. Verdade. A grande maioria de nós aqui, moradores, viajantes dessa nave chamada planeta Terra, de provas e expiações, não tem ainda condição de amar o próximo como a si mesmo. Não é uma coisa que se faça numa única encarnação. Mas nós não podemos fazer como fazíamos na lei de Moisés. Eu cruzo os braços e estou cumprindo. Aqui a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer a nossa parte. Então vamos fazer o que dá para nós fazermos, para que a gente continue sempre melhorando, progredindo. Em outro momento, fala-se da desigualdade das riquezas. Será que existe justiça nas desigualdades da riqueza? Bom, minha gente, eu diria que existe justiça em tudo que acontece no universo, não só na desigualdade das riquezas. A gente não entende como é que tem tanto crime, tanta violência, a gente não entende. Eu fiquei extremamente triste com o deflagrar dessa nova guerra. Só que existe uma perfeição por trás de todos esses mecanismos. O nosso Deus jamais criaria algo que não fosse perfeito. Mas a gente não entende. Por que a gente não entende? Porque a gente ainda é muito atrasado. Então a gente não entende esse mecanismo perfeito que movimenta tudo isso que ao nosso olho material a gente enxerga o caos. Se a gente olhar hoje para a violência, se a gente olhar hoje para a corrupção, se a gente olhar hoje para uma guerra, a gente enxerga o caos. Mas a gente enxerga isso sob a ótica eminentemente humana. Por trás disso tem um mecanismo divino e absolutamente perfeito. E assim é com a desigualdade das riquezas. Inclusive tem algumas funções no nosso nível evolutivo. Se não tivéssemos acumulações de riquezas em grande monta, nós não teríamos desenvolvimento tecnológico. Vejamos só como exemplo a pandemia que nós estamos passando agora, espero que saindo. Se não fosse grandes fortunas acumuladas, não se investiria os recursos que se investiu na busca de uma vacina em tempo recorde. Então, essas desigualdades, elas propiciam o avanço da tecnologia e elas são necessárias. E essas riquezas, elas são nada mais do que provas. O Livro dos Espíritos, nas perguntas 814 e 815, ela deixa muito claro que tanto a pobreza quanto a riqueza são provas pelas quais a gente passa. E eu desconfio que se a gente fizer uma enquete no nosso meio espírita, você prefere a prova da pobreza ou a prova da riqueza? Eu acho que a grande maioria de nós vai escolher a prova da riqueza. Não, se as duas são provas, eu vou ficar com a prova da riqueza. É normal que a gente escolha essa prova, por quê? Porque nós estamos no mundo material. A gente sente necessidades e muitas vezes desejos que nós confundimos com necessidades. Mas a espiritualidade já nos esclarece que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Qual é mais difícil? Eu me tornar humilde, milionário ou miserável? O milionário não precisa pedir nada a ninguém. É mais difícil ele exercitar a humildade. O miserável, para sobreviver, tem que pedir. Então ele é obrigado a exercer a humildade, trabalhar a própria humildade. Então, é muito mais difícil a prova da riqueza. Mas as duas são provas.
pelas quais, muito provavelmente, todos nós vamos passar por ela. Outra coisa muito importante, e talvez seja o ponto mais educativo para o nosso cotidiano dessa nossa fala de hoje, é que nós precisamos, no nosso dia a dia, meus irmãos, exercitar a capacidade de abrir mão da matéria, de renunciar à matéria. Por que nós precisamos exercitar essa capacidade de abrir mão da matéria? Porque um dia nós vamos ter que abrir mão dessa matéria. Algum dia nós vamos ter que abrir mão do nosso carro, do imóvel, do próprio corpo. E se a gente não exercitar isso, nesse momento, já pensou a dificuldade? Já pensou eu no mundo espiritual preocupado com a decomposição do meu corpo? Já pensou eu no mundo espiritual preocupado com a minha herança? Será que meus filhos vão saber trabalhar bem? Trabalhei tanto para construir aquilo. Pense num pensamento frustrante que leva sofrimento para a pátria espiritual. Então precisamos no nosso dia estar prontos para abrir mão da matéria, porque um dia nós seremos obrigados a renunciar a ela. Então, quanto mais preparados estivermos, mais fácil vai ser essa nossa mudança, essa nossa passagem. E aqui eu queria fazer mais uma vez um contraponto. Mais fácil será a gente abrir mão dessa matéria quanto mais evangelizado nós tivermos. É uma equação direta. Quanto mais evangelizado, mais facilidade eu terei de abrir mão, de abdicar dessa matéria. E como é que a gente faz para se evangelizar? Eu leio o livro dos Espíritos, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, leio muita coisa da doutrina. Será que eu estou evangelizado? Quero crer que não, minha gente. E aqui vamos falar de 3 momentos nossos. O da ignorância. Lá, muito tempo atrás, quando a gente acreditava num Deus com espada, violento, que vinha para sacrificar os que não eram do lado dele, os que não eram favoráveis a ele. Aí a ignorância. Quero crer que nós, como comunidade, já não somos mais tão ignorantes. Nós somos esclarecidos. Por que a gente é esclarecido? Porque a gente fala do amor, a gente fala da fraternidade, a gente fala da caridade. Não só na seara espírita. A grande maioria das religiões defende da mesma forma. O amor católico é igual ao amor espírita, que é igual ao amor evangélico, que é igual ao amor budista. A caridade é a mesma coisa. Então a gente já é um povo esclarecido. Agora, por que nós não somos evangelizados ainda? Porque esclarecido é uma coisa que eu conheci, evangelizado é quando a gente começa a fazer aquilo que a gente já sabe. Então eu estou esclarecido quando eu sei que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu começo a me evangelizar nesse tema quando eu dou os passos na direção, passando pela tolerância, passando pela empatia, até chegar no amor. Eu estou esclarecido quando eu conheço que o Cristo diz que a gente tem que perdoar infinitamente. Eu acredito nisso, mas eu me evangelizo quando eu começo a trazer aquilo para a minha realidade cotidiana. Então é importante nesse nossa relação com o Mamon que nós nos evangelizemos. Para quê? Para espiritualizar a matéria. Qual é a função espiritual da matéria na minha existência temporária? Essa é a grande pergunta da noite. Qual é a grande função da matéria, grande função espiritual da matéria na minha existência material passageira? E precisamos de maturidade. Maturidade. Que maturidade espiritual, maturidade emocional é uma junção de 2 verbos, não é só o querer. Porque querer todos nós queremos. Quem de nós não quer se espiritualizar? Quem de nós não quer se aperfeiçoar? Quem de nós não quer progredir espiritualmente? Quem de nós não quer se melhorar? Então querer todos nós queremos. Mas a maturidade espiritual vem com o outro verbo, com a soma desses 2 verbos, que é o fazer. Então eu preciso querer e preciso fazer.
A junção disso é que me dá maturidade para trabalhar bem essas questões. E preciso pular aqui um teminha para a gente fechar por causa do avançado da hora. Mas tudo na nossa vida são escolhas. Sempre estamos escolhendo. Então vamos escolher servir a Mamon ou a Deus. Nós vamos nos deixar escravizar pela matéria ou nós vamos seguir o caminho do Evangelho? Tudo tem que partir de uma escolha nossa. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós queremos para a nossa eternidade? Mais uma vez, voltando ao que acabamos de falar, creio que todos nós queremos escolher o caminho do Evangelho. Mas não basta querer. Nós precisamos dar os nossos passos nessa direção. E aí vai o conhecimento de si mesmo. Eu tenho capacidade de dar quais passos, qual o tamanho desse passo. Mas é necessário que nós não cruzemos os braços. Nós não podemos mais nos conformar com as leis negativas. Simplesmente cruzo os braços e não faço e estou cumprindo a lei. A lei mais moderna agora, moderna de 2000 anos para cá, é a do fazer. Não é a de não fazer, não é de se abster simplesmente. Eu preciso fazer. Então é importante que cada um de nós, no nosso cotidiano, analisemos a nossa relação com o Mamon. Como é que está a minha relação com ele? Não é o ter ou não ter, não é usar ou não usar a matéria. É o que aquela matéria representa para mim. Será que eu estou materializando o meu espírito? Ou será que eu já consegui espiritualizar a minha relação com o mundo material? Bom, minha gente, quero só, para encerrar, dizer que isso é uma dificuldade da grande maioria de nós outros, não só nas casas espíritas, mas nós, habitantes desse planeta de provas e expiações. Por quê? Porque ainda somos muito apegados à matéria. Tivemos grandes exemplos de pessoas que vêm para nos estimular a agir diferente. Exemplos de vários credos religiosos. Da nossa fé, da doutrina espírita, Chico Xavier, na minha opinião, um grande exemplo de uma pessoa absolutamente abnegada, que decidiu em vida abrir mão, naquele exercício que eu propus para todos nós, o exercício de abdicar, que um dia seremos obrigados a abdicar dessa matéria. Então temos exemplos de pessoas que conseguiram fazer isso vivendo na matéria. Então que nós possamos fazer dentro das nossas possibilidades, porque a matéria, minha gente, ela não é má na essência. O uso que a gente faz dela, a dependência que a gente tem dela, é que se torna um mal para a nossa existência, para nós mesmos em primeiro lugar. O principal prejudicado dessa relação somos nós. Então, cabe um cuidado no nosso cotidiano, da nossa relação com esse Mamon. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, trocando essas ideias com vocês, e em abril estaremos aqui de novo. Muita paz a todos.